Você já tentou corrigir uma pessoa e ela não aceitou? Já tentou mostrar pra ela que o caminho que ela tá trilhando é errado e ela não gostou disso? Então fique aqui até o final desse vídeo para você entender o que nós, cristãos, devemos agir nessas circunstâncias. E hoje o versículo está em 2 Timóteo 2,24 e diz o seguinte: Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Então aqui deixa bem claro como nós devemos agir com essas pessoas. Porque, gente, levar a correção à vida das outras pessoas, mostrar que a pessoa tá no caminho errado, não é fácil, né? As pessoas muitas vezes acham que corrigir, dar bronca é a coisa mais fácil que tem, mas não é, né? Porque, gente, quando você corrige uma pessoa, ela não aceita, ela não gosta, é ruim, muito ruim. E hoje o devocional tá deixando bem claro que quando a gente for corrigir uma pessoa, a gente tem que ter paciência. Porque quando você vê uma pessoa errada, às vezes automaticamente você fica irritado com aquela circunstância, né? Você fica irado com aquilo, tipo, meu Deus, tá errando de novo. E muitas vezes a sua correção não vai gerar fruto nenhum. Por quê? Porque você se irou com aquilo, corrigiu de forma exagerada, né? Corrigiu de uma maneira que não foi correta, não vai produzir fruto nenhum naquilo, né? Então o devocional ele tem vários pontos em relação à correção que é muito interessante. E o primeiro deles é esse, né? Que você tem que corrigir a pessoa de maneira paciente, de maneira que você queira ajudar. Porque senão você vai estar errando tanto quanto aquela pessoa. Se irar e corrigir de maneira inadequada é tão pecado quanto o erro da pessoa. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, você tem que se colocar na situação daquela pessoa. Todos nós, gente, sem exceção, já foi corrigido, já foi chamado a atenção em alguma coisa que estava errando. E você não gostou, né? Porque, gente, a correção, quando você leva a correção, ela não é boa, né? A pessoa que tá dizendo isso tá mentindo, porque a própria palavra diz que quando você tá sendo corrigido, no momento não é motivo de alegria e sim de tristeza, mas quando você aceita aquela correção, ela produz fruto de justiça. E aí que tá o essencial de uma correção, é você corrigir de uma maneira adequada, corrigir realmente se colocando no lugar daquela pessoa. Tá, se fosse eu, como eu gostaria que as pessoas viessem e me corrigissem? E aí você vai ver que vai sim produzir um fruto, claro, se a pessoa aceitar, mas você estará corrigindo da maneira correta. E uma dica que ele dá até aqui, né, é que quando ele é colocado para corrigir alguém, antes de corrigir, ele se coloca diante de Deus, pede que o Espírito de Deus, paciente, brando, esteja sobre ele, né, para que ele venha corrigir aquela pessoa da maneira como Deus quer que ele corrija, e não a maneira que ele quer corrigir. E esse é um ponto também interessante, a gente se colocar na presença do Espírito, para que a gente possa corrigir a pessoa de maneira correta, né? E um último ponto que pra mim foi, assim, essencial, né? Porque muitas vezes as pessoas podem se apegar, né? Tenha paciência comigo, calma. Porém, ele coloca assim, se a pessoa for corrigida, se você for corrigir a pessoa, ela mesmo assim não aceitar, aí você tem que mudar a sua tática. Aí você tem que subir um patamar a mais, né? Aí você tem que ser um pouco mais firme, um pouco mais rígido, para que aquela pessoa entenda. Mas lembre-se, gente, levar a correção não é fácil, aceitar também não, mas a gente precisa entender que para que a gente alcance a perfeição, a correção tem que fazer parte das nossas vidas, porque, gente, nós humanos, nós vamos errar, né? Através do poder do Espírito Santo, a gente não erra, a gente não peca, isso é um fato, mas muitas vezes o que acontece, a gente fica nessa oscilação. Então quando a gente tá lá embaixo, gente, automaticamente a gente vai errar, a gente vai fazer, não é o correto, não tô dizendo aqui que isso é correto, gente, mas acontece, pelo fato de nós não estarmos ligados totalmente ao Espírito Santo. Então você vai ser corrigido, veja a correção como algo bom, como algo, poxa, aquela pessoa me ama a tal ponto que ela tá me corrigindo, ela tá mostrando, o caminho que você tá levando é errado, né? Não veja a correção como implicância, como essa pessoa só implica comigo, só quer me colocar pra baixo, ela só quer me prejudicar. Não, vejam a correção como algo bom, como algo, olha, você tá indo pra esse caminho não é certo. A partir do momento que a gente vê isso, a gente vai mudar a nossa forma de viver, até mesmo, né, a forma de enxergar as coisas. E se você não quer ser corrigido, não erre. Se você não quer ser chamado a atenção, viva pelo Espírito através dele, que aí sim, tenho certeza que você nunca vai ser corrigido. Por quê? Porque você vai estar debaixo da graça do Senhor, você vai estar sendo um instrumento usado na mão de Deus, né? Você vai estar refletindo a glória dele. Mas se você vive nessa oscilação, uma hora ou outra você vai ser corrigido, uma hora ou outra as pessoas vão chamar a sua atenção. E quando isso acontecer,
você, as pessoas que estão chamando a primeira vez, sejam pacientes, tolerem, né? Mas não sejam... quando a pessoa erra, né, você tem paciência e tal, mas não fique com isso por muito tempo. Se a pessoa errou de novo, como ele fala, né, se a pessoa não ouviu, não entendeu a sua instrução, sobe o nível e vai até aquela pessoa chegar ao entendimento que o que ela tá fazendo é errado. E aqueles que forem corrigidos, vejam a correção como algo bom, como uma maior, gente, eu digo, a correção é a maior demonstração de amor que uma pessoa pode ter pela outra. Então vamos realmente corrigir uns aos outros e vamos viver por Espírito, para que a gente também não possa ser corrigido o tempo todo, né? Porque a vida cristã, ela tem que ser perfeita. As pessoas não têm do que nos acusar, não tem que ter do que nos corrigir, porque através do Espírito Santo, só através dele, nós somos perfeitos. Esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional. Tchau!